Nós vamos começar. Bom dia a todos. Fico muito feliz que vocês entram, tá? Excelentes alunos. Continue sempre participando, tá? Porque é uma forma que a gente está mais próximo, tá bom? Bom dia, Eliezer, tudo bem? Então, vamos começar, porque senão o tempo passa e a gente não consegue fazer o que tem que fazer. Então vamos começar. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia. Estava estranhando que o Leandro não tinha entrado? Leandro, nós vamos começar agora, tá? Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Isso, então vamos começar. Então, esse é o 7º roteiro, é a primeira parte da revisão, tá? Hoje vocês vão fazer a avaliação de língua portuguesa, a avaliação procedimental ou bimestral, né? São 10 questões de assinalar, tá? De alternativas, são 4 alternativas. A prova não está difícil, está no nível de vocês. Língua portuguesa é muito leitura, interpretação, tá? É só ler com bastante atenção. Não precisa ter pressa para fazer a prova, tá? A prova vai ficar disponível até 10 horas da noite. Então, a partir da 1h até as 10 horas, vocês têm aí um bom período para estar fazendo. Não se esqueçam das aulas do Meet, tá? Que tem a participação na aula do Meet. E aí, depois fazem as avaliações de língua portuguesa e de geografia, tá bom? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, tá? Vocês podem me procurar no particular, que eu vou estar apoiando vocês. Pode ser que naquele momento que me envia a mensagem, eu não veja, porque eu vou estar na escola, tá? Eu vou estar lá ajudando na escola, mas vocês sabem que eu sempre estou ajudando vocês aí no particular, tá? Então, tanto às vezes da minha disciplina, como de outra disciplina, podem perguntar. O importante é que vocês tirem boa nota, porque vocês já são bons alunos, né? Já são alunos comprometidos, responsáveis, mas agora nós temos 2 provas, tá bom? Então, a primeira parte aí dessa revisão, nós temos os conteúdos de discurso direto e indireto, né? Nós temos aí os tipos de discurso. Bom dia, Vitor Hugo. E nós vamos também revisar os substantivos, e nós vamos revisar também sobre os tipos de texto, né? Se é linguagem verbal, não verbal e mista, ou texto multissemiótico. Então, vamos começar. Então, aqui nós temos os tipos de discurso, né? Lá na narração. Quando a gente vai escrever uma história, nós utilizamos aí, no mínimo, 2 tipos de discurso. Nós chamamos de discurso direto e discurso indireto, tá? E também nós temos o discurso indireto livre, mas vocês vão aprender mais para frente, que é quando mistura os 2, tá? Mas isso é mais para frente. Vamos agora focar no discurso direto e no indireto. Então, como o próprio nome diz, discurso direto é o discurso em que a fala das personagens é reproduzida no texto. São as próprias personagens que estão falando no texto, de forma direta, tá? Como que a gente identifica um discurso direto? A gente usa os 2 pontos, né, antes da fala, e utiliza o travessão.
tá? Para reproduzir o discurso direto. E também ele pode vir em discurso direto já no meio da frase, entre aspas, tá? Então, aquele também é uma forma de discurso direto, tá? Então, nós temos essas formas aí. As mais conhecidas, né, que a gente mais utiliza, é com os dois pontos e o travessão, que é o famoso diálogo, né? Então, quando está tendo um diálogo direto, nós temos aqui qual tipo de discurso? Discurso direto, tá? Então, aqui os exemplos, ó. Minha mãe falou. Quem que vai falar aqui, ó? Quem que vai ser a fala de quem? Da mãe. Da mãe, né? Então, ó, minha mãe falou. Olha aqui, ó. Esse verbo de elocução, verbo falar, vocês já aprenderam isso, que ele anuncia o discurso, né? Ele vem sempre antes, né, anunciando o tipo de discurso. Então, um verbo de elocução. E nós temos aqui os dois pontos, que é o quê? Que antecipa o discurso direto, né? E nós temos aqui, ó, olha o travessão, representando o quê? Que isso aqui é um diálogo, tá? É uma fala direta da personagem. É a mãe que falou diretamente. Então, o que a mãe falou? Quero esse quarto organizado. Então, uma fala própria de mãe aí para os filhos, né? Que ela sempre quer o quarto organizado. Então, por que aqui nós temos um discurso direto? Por que isso aqui é um discurso direto e não indireto? Quem que responderia para mim? Porque foi usado os dois pontos de travessão? Isso, também. E também porque nós temos a fala da pessoa, né, da personagem, exatamente como ela falou. Bom dia, Sofia, tudo bem? Então, continuando aí, ó. Agora o próximo exemplo. Pedro perguntou. Quem que perguntou aqui? Oi. Oi, Sofia, tudo bem? Tudo. Achei que você não ia entrar hoje. Sofia, nós já acabamos de começar, tá? Então, nós temos aqui uma fala, né? De quem? Quem que perguntou aqui? O Pedro, não é? Professora, você já começou a fazer as perguntas? Não, ainda não. Estou aqui nesse... É o 7º roteiro, né? Isso, o 7º, Sofia. Eu ainda estou na explicação. Tá, obrigada. Quem que perguntou aqui, pessoal? Quem que perguntou foi Pedro, não foi? Foi ou não foi? Foi. Foi, né? Foi. Só para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Isso aqui é uma fala direta ou é uma fala indireta? É um discurso direto ou indireto? Direto? Direto. Ele perguntou, o Pedro perguntou aqui, ó, professora, posso ler o texto? Então, ele falou diretamente com a professora, não tem o narrador falando o que o Pedro falou. Então, nós temos a fala direta da personagem, né, ou da pessoa. Olha, outro verbo de elocução aqui, ó, prestem atenção nos verbos de elocução, tá lá na prova, perguntando, tá? Em relação ao verbo de elocução. Para que serve mesmo um verbo de elocução? Vocês se lembram? Para que serve? Perguntou, falou, respondeu, gritou. Para que servem esses verbos? Para que serve mesmo? Eles antecipam o discurso, eles anunciam o discurso, ó. Estudem um pouquinho mais, tá? Então, como que chama esses verbos aqui? Falou, perguntou, como que chama mesmo? Verbos de locução? Isso, verbos de elocução, tá? Então, para que servem esses verbos? Para anunciar o discurso, né? Ele antecipa o discurso, tá bom?
Então, tem vários verbos de elocução que eu já apresentei em outros roteiros para vocês. Comentou, gritou, respondeu, pensou. Então, são vários verbos de elocução que antecipam o discurso, tá bom? Agora, o próximo exemplo aqui, ó. O aluno respondeu: memórias são histórias da vida da gente. Que tipo de discurso nós temos aqui? Direto ou indireto? Direto. Direto. Por que nós temos um discurso direto? Por que nós temos um discurso direto aqui? Vocês entenderam aqui, ó? Por que isso aqui é um discurso direto? Vocês estão sem responder, eu não sei se vocês entenderam ou não entenderam. Isso aqui está na prova. Por que é um discurso direto? Porque é a reprodução da fala das pessoas, diretamente, da personagem, tá? Nós temos aqui, ó, olha o travessão, né, no diálogo. Quando não está em travessão, pode estar entre aspas, presta atenção, pode estar entre aspas também no meio. Vocês sabem que quando a gente vai reproduzir a fala direta de uma pessoa, não tem que colocar entre aspas? Vocês sabem disso ou não? Sim. Então, se a gente não coloca o travessão, quando a gente vai reproduzir a fala de uma outra pessoa diretamente, sempre entre aspas, tá? Então, nós vimos, então, o discurso direto. O que é o discurso direto? É a reprodução da fala diretamente da personagem. Não é o narrador que está falando, mas sim a pessoa direto, né? A própria personagem. Como que a gente identifica? Tem os verbos de elocução, né? Falar, gritar, responder, comentar, são vários verbos de elocução, mas os mais conhecidos são falar, perguntou, falar, perguntar, responder, comentar, pensar, tá? Sucedido de 2 pontos, tá? E na sequência, o travessão, que é a pontuação do diálogo, tá bom? Então, aqui nós temos aqui o quadrinho aqui, ó, como que chama esse personagem aqui? Tá conversando com a Mafalda? Pedro. Ele chama Pedro? Não é Mongolito? Ah, Acho que é Mongolito, não é? Se não estiver enganada. Aí ele fala assim, ó. Então, aqui nós temos os 2 personagens conversando e nós temos a fala direta do mongolita, acho que é mongolito, ou mongolito, alguma coisa assim. Ele fala assim para Mafalda: ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Ele não falou diretamente para ela? Não é a fala dele aqui, a reprodução da fala dele? sim. Sim, né? Então, é o discurso direto, tá? Por que é direto? Direto do personagem, a fala direta dele, não tem interferência do narrador aqui. E já o discurso indireto já é o oposto, tá? É o discurso em que o narrador é quem informa o que as personagens disseram, sem que suas falas sejam reproduzidas no texto. Então, o que é o discurso indireto? Já não é mais o personagem que está falando diretamente, mas sim o narrador que fala o que o personagem falou, pensou, comentou, tá? Então, já é o próprio narrador, tá? Que pode ser o narrador observador, pode ser um narrador onisciente, pode ser um narrador personagem, tá? Que vocês já aprenderam isso, tá bom? Então, ó, aqui nós temos aqui, ó, no discurso direto. Minha mãe falou, quero este quarto organizado. Isso aqui é discurso direto. A mãe falando diretamente para o filho. Olha como que fica no discurso indireto.
já com a voz do narrador. A mãe dele falou que queria o quarto organizado. Vocês observaram aqui, ó, que isso aqui já é o discurso indireto? Por que é discurso indireto? Como que vocês sabem que aí é um discurso indireto? Porque é a narração do narrador. Isso, porque é a fala do narrador. É ele que está informando o que os personagens disseram, que a mãe disse, no caso, né? Aí vocês têm que observar bem que sempre entra os elementos aqui, as conjunções que vão unir, né, as frases. Então, a mãe dele falou. O que a mãe dele falou? O que ela queria? Que queria o quarto organizado, tá? Aí o próximo exemplo, aqui, ó. Pedro perguntou para a professora. Pedro perguntou, professora, posso ler o texto? Isso aqui é um discurso direto. Ele fez a pergunta direto para a professora. Agora, se a gente for passar para o discurso indireto, onde tem a fala do narrador, reproduzindo o que o personagem disse, o que a pessoa disse, como que fica? Pedro perguntou à professora se ele poderia ler o texto. Então, isso aqui é a reprodução da fala através do narrador, tá? Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Sim, sim ou sim, mais ou menos? Sim. O próximo exemplo. O aluno respondeu: memórias são histórias da vida da gente. Então, aqui nós temos um discurso direto, o próprio aluno respondendo. Passando para o discurso indireto, em que o narrador que fala o que a personagem disse ou a pessoa disse, como que fica? O aluno respondeu que memórias são histórias da vida da gente. Tá? Então, olha aqui, ó, o elemento que aqui, ó, a conjunção que. Aqui o se, aqui o que. Aí nós nos temos aqui vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu tenho um sonzinho aqui. Aqui no quadrinho anterior, nós não tínhamos aqui o Manolito. Manolito conversando com a Mafalda. Ele teve um discurso direto aqui com a Mafalda. E ela não escutou a conversa dele, a fala dele? O que ela fez aqui? Ela reproduziu o que ele disse. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizeram os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Então, ela reproduziu o que ele disse para ela, tá? Não acontece muito disso aí em Palmares também? Que em Baúba que acontece muito, né? Você ficou sabendo que o outro disse isso. Sei. Os fofoqueiros. Você ficou sabendo que a pessoa tal disse isso? Na verdade, é tudo mentira, né? Então, nós temos o quê? O discurso indireto. Você fala o que o outro falou, né? Você replicou o que o outro falou, tá bom? Agora as atividades, bem fáceis para vocês fazerem aí, ó. Vamos fazer a correção. Na primeira atividade, está pedindo para identificar o discurso utilizado em cada enunciado. Vocês vão identificar como direto ou indireto. Direto é quando nós temos a fala... Essa é a primeira atividade do roteiro, né, professora? Isso, Sofia, a primeira atividade. Nós vamos começar a correção agora. Vocês vão dizer se o discurso é direto, quando é a fala direta da pessoa, da personagem, tá? Ou se é o indireto, que é a reprodução da fala pelo narrador, tá? Então, nós vamos aqui, ó. Na pergunta A, na alternativa A, o professor disse, estudem para a prova. Nós temos um discurso direto ou indireto? Direto? Direto.
Direto ou indireto? Direto. E direto, né? Por que nós temos discurso direto aqui? Quem gostaria de explicar por Porque que? fala do narrador. Não, não é a fala do narrador. Porque é a fala do personagem. Porque é a fala do personagem. Isso, né? Do professor aqui, da pessoa, né? Então, o professor disse para os alunos, né? Porque estudem, então está querendo dizer que são mais que um aluno. Então, é a fala direta do professor aqui, ó. Então, nós temos o verbo de elocução disse, 2 pontos, que antecipa o diálogo, e o travessão, que é a marca do diálogo, que é a pontuação própria do diálogo, tá bom? Professor, então a resposta da 1 é direto, porque é a fala do personagem, eu coloquei isso aqui. Tá certo, certíssimo. Agora, B. O professor disse para os alunos que eles devem estudar para a prova. Isso aqui é um discurso direto ou indireto? Indireto. Por que é indireto? Porque. Calma, ô professora, é para colocar. Você só Tipo assim. direto ou indireto? Só isso. Então, na A foi o direto, né? Isso, direto. Aí pode colocar na frente da frase? Pode colocar na frente da frase. Pode pôr, Sofia. Por que nós temos aqui discurso indireto? Nós temos a fala de quem? Da personagem ou do narrador? Do narrador. Do narrador, mesmo, tá? Enquanto na A foi o professor que disse diretamente para os alunos, na B nós temos o narrador reproduzindo a fala do professor aqui, ó. O professor disse para os alunos que eles devem estudar para a prova. Agora a C. Então, discurso indireto na B. A C. Não, professora, na B, indireto. Indireto, Sofia. Você tem o teu. Indireto porque... Calma aí. Indireto porque a fala do narrador. Tá. A C. A patroa disse-lhe que não queria o móvel naquele lugar. Nós temos a fala direta da patroa ou nós temos o narrador falando o que a patroa disse? O narrador falando? O narrador falando, isso mesmo. O narrador disse o que a patroa disse aqui, ó. Dissera, né, no caso. A patroa disse-lhe que queria o móvel naquele lugar. Então, nós temos o discurso indireto, tá bom? Tem algum aluno, acho que deve ser a Vitória, está com o áudio aberto. Tá dando... Aí vocês... Indireto também porque é a fala do personagem? Não, quando é indireto, Sofia, é a fala do narrador. Indireto porque é a fala do narrador. Isso. Direto é personagem, indireto é narrador. Tá bom? Sim. Então, a C é discurso indireto, porque nós temos a fala do narrador. Isso mesmo. Agora, a D. Não quero esse móvel nesse lugar, disse a patroa. Nós temos a fala diretamente da patroa ou a fala indireta pelo narrador? Indireta. Será? Será que é direta ou indireta? Olha aqui, ó. O que é isso aqui que está vindo no início da frase? Travessão. O travessão. Ô, professora, onde você tá? Na D da 1, Sofia. D. Ah, tá. Ah, professora, achava que estava na C. Narrador. Na D, ó. Nós não temos o travessão aqui. O travessão não é marca de diálogo? Sim. Sim, não é? Ele não é pontuação própria de diálogo? Um dos casos, né? Uma das regras. Aqui nós temos a fala de quem? Da patroa. Ela disse diretamente isso aqui, ó. Não quero esse móvel nesse lugar. É discurso direto? Discurso direto.
tá? Porque a fala do personagem. Isso mesmo. Então, nós temos, olha aqui também, olha o verbo de elocução aqui, ó, também, ó. Disse a patroa, tá bom? Então, como que ficou um? A, discurso direto. Calma aí, B, professora. Aí. A, discurso direto, porque nós temos a fala da personagem aqui, do professor. B, discurso indireto, que é o próprio A fala do narrador. narrador. É o narrador que disse. Na C, Indireto. que é o narrador que está falando. E na D, direto. Direto, porque a personagem está falando. Isso mesmo. Muito bom, Sofia, tá de parabéns. A 2, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler os seguintes enunciados e vão reescrever em discurso indireto. Esses discursos estão na forma direta, a fala direta da personagem, e vão passar para o discurso indireto. A 2? A 2. Como que fica na 2? Primeiro é a frase A, né? Primeira frase A. A minha ficou. A professora perguntou para os alunos se alguém já ouviu falar no escritor Machado de Assis. Isso, certíssimo, Karine. Quem mais respondeu? A minha tá igual a da Karine. Tá igual a da Karine? Calma, Karine, pode repetir de novo? Devagar. Meu Deus. A professora perguntou aos alunos Pode ir. se alguém já ouviu falar. Pode ir. No escritor Machado de Assis. Obrigada. Isso, muito bom, Karina. Agora eu vou explicar. Então, o que acontece quando a gente vai transformar, vai reescrever um discurso direto e indireto? Esses dois pontos aqui, ó, que antecipam o diálogo, eles saem. E o que entra no lugar? Uma conjunção. Ou é o que, ou é o se que entra. Depende do contexto da fala. E também pode acontecer de mudar esse tempo verbal aqui, ó. No caso, ouviu, ele pode vir para tinha ouvido ou ouvira. Ou manter também o ouviu como a Karine colocou aí, também tá certo, tá? Então, como que pode ficar? A professora perguntou aos alunos se... Isso aqui é uma possibilidade, ó. Se, no lugar dos dois pontos, vai vir o se. Alguém já ouvira, ou tinha ouvido, ou ouviu falar no escritor Machado de Assis. Então, qual que é o ponto principal da transformação do discurso indireto? É a substituição dos dois pontos pela conjunção que ou se. E esse travessão também sai, tá? Porque vai ficar tudo na mesma frase, tá? Vocês entenderam aí? Sim. Então, a professora perguntou aos alunos se alguém já ouviu ou já ouvira falar no escritor Machado de Assis, tá bom? Agora, a B. A aluna respondeu, sim, eu já li alguns livros dele. Então, a aluna respondeu para a professora. Ela não perguntou se alguém já tinha ouvido falar no escritor Machado de Assis? Aí a aluna respondeu, sim, eu já li alguns livros dele. Como que fica esse discurso direto em discurso indireto? Como A aluna respondeu que sim, eu já li alguns livros dele. Isso, perfeito, Henry, certíssimo. Eu coloquei, a aluna respondeu que já tinha lido alguns livros dele. Isso mesmo, também está certo.
Quem mais respondeu? Então, o que acontece? A aluna respondeu. Como que vocês colocaram aí? A A aluna aluna respondeu que já tinha. Calma aí. O livro dele. como Manu? Lê de novo, Manu. A aluna respondeu que já tinha lido alguns livros dele. Eu Isso, coloquei igual a da Manu. isso mesmo. Então, a aluna respondeu que sim, que já lera alguns livros dele, tá? Então, tem várias formas aí de colocar para o discurso indireto, tá? Pode mudar o tempo verbal, levar para outro passado, tá? Ô, professora, posso colocar que já tinha lido o livro dele? Não, mas aqui é alguns. Ela colocou no plural. Não pode ser o livro, porque está em alguns, tá? Então, a aluna respondeu sim, que já leram alguns livros dele, tá? Então, tem várias formas de colocar aí, tá bom? Para o discurso indireto. Mas o mais importante é retirar os 2 pontos e colocar o que e retirar esse travessão aqui, que é marca de diálogo, tá bom? Agora, na 3... Ô, professora, então, na A, você não coloca o ponto de interrogação, né? Não coloca, porque se torna uma afirmação. Sim. Aqui também sai, ó. A professora perguntou aos alunos se alguém já tinha ouvido falar ou já ouviu falar no escritor Machado de Assis. Aí ele está afirmando, né, o que ela perguntou, o narrador. A 3 é o inverso. A 3, nós temos o discurso indireto e vocês vão passar para o discurso direto, que é o diálogo. Ah, o filho disse à mãe que não ia gastar o dinheiro todo aquele dia. Como que vocês passaram isso através de diálogo? O filho conversando diretamente com a mãe. O filho. Não, calma aí. O filho disse. Pode falar. Pode falar. O filho disse para mãe que não ia gastar todo o dinheiro. Não. Tem que tirar o quê, Sofia? Errado. Sai. O filho disse à mãe. Peraí. O filho disse à mãe: eu não vou gastar o dinheiro todo. Nesse dia. Voltou, complementa aqui, oh, Carinha, ó. Você tem que transformar aquele para nesse dia, tá? Mas aí depois do filho disse à mãe, eu posso colocar os 2 pontos? Sim, tem que pôr. Tem que pôr os 2. Ó, o filho disse à mãe. O que precisa para ser discurso direto? 2 pontos, travessão na outra linha. O que o filho disse à mãe? Não irei ou não vou. O vou aí, ele está no presente, mas com sentido de futuro. Não irei gastar o dinheiro todo nesse dia. Ó, tem que mudar aquele para nesse. Então é assim. Calma aí. O filho. Pode ser o filho falou para a mãe que não ia gastar dinheiro todo aquele dia? O disse e falou é o mesmo significado. Se quiser mudar, pode mudar, mas não tem necessidade. Repete a frase de novo. O filho disse à mãe. O que o filho disse à mãe? Que não irei gastar todo o dinheiro naquele dia. Isso. Só tira o que, tá? O que do discurso indireto. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que tirar esse que aqui, ó, que é uma conjunção. No lugar dele vai entrar 2 pontos e vai mudar esse tempo verbal também, ó. Ia é passado, tá? Nós temos que colocar no futuro. O filho disse à mãe: não vou, como pode ser também,
não irei gastar o dinheiro todo nesse dia. Tá? Então, tem que mudar também aquele aqui. Então, como que fica? O filho disse à mãe, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Não irei gastar o dinheiro todo aquele dia. Isso, certíssimo. Vocês entenderam? Ai, calma aí, professora, eu fiz errado aqui. Os demais entenderam? Ei, Sofia. Sim. Sim. Ué, Agora, B. O aluno pediu que a professora fizesse uma revisão do conteúdo. Aqui nós temos discurso Professor, indireto. Oi. pode colocar assim, o aluno pediu à professora, 2 pontos. A ela fizesse uma revisão do conteúdo? Não, você tem que colocar a fala dele. O que ele pediu para ela fazer? Pode colocar assim, professora. O aluno pediu à professora 2 pontos. Professora, faz a revisão do conteúdo? Isso, assim tá certo. Ô, Henry, você tem que colocar a fala dele. Tá? ô, professora, pode ser assim? O aluno falou para a professora. Faz uma revisão. Não, calma aí. Fala. O aluno falou para a professora fazer a revisão do conteúdo? Não, mas aí você permaneceu no discurso indireto. Aí você não colocou o discurso direto, não colocou a fala dele. Para fazer a. Ah, não. Professora, Oi. Pode falar, Henry. É o Henry? Henry? Ele caiu? Ele caiu. Ó, Acho que ele caiu sem querer, professora. ó, o que a gente tem que fazer aqui, ó? O aluno pediu à professora. O que ele pediu à professora? O aluno pediu à professora 2 pontos, na outra linha, travessão. Faça uma revisão do conteúdo. Ele pediu, é um pedido. Ó o pretérito, ó o imperativo, quer dizer. Ó o verbo no O imperativo. aluno pediu à professora. O aluno pediu à professora 2 pontos. Faça uma revisão do conteúdo. Faça. Mas aí na fala dele não pode ficar tipo como se ele estivesse perguntando. Professora, pode fazer uma revisão do conteúdo? Aí colocou na possibilidade. Ou, como que pode ficar, Karine? Pode também ser uma pergunta. Foi um pedido dele, tá? Tá. No caso, você tem que colocar já o verbo poder, que é de possibilidade. Ou, por favor. Não, ainda já também é afirmação. Tipo, você poderia fazer Tem uma que revisão do ser o conteúdo? pode mesmo, Karine, tem que ser o pode. Pode fazer uma revisão do conteúdo? Tá? Mas você pode deixar no imperativo. Faça uma revisão do conteúdo. Ou, professora, faça uma revisão do conteúdo. Tá bom? Então, como que vai ficar? O aluno pediu à professora 2 pontos. Na outra linha, travessão, faça uma revisão do conteúdo. Ou, você pode fazer uma revisão do conteúdo? A senhora pode fazer? A professora pode fazer uma revisão do conteúdo? Tá bom? Entenderam? Isso aqui eu não vou pedir na prova, essa substituição aqui, tá? Eu quero que vocês entendam que discurso direto é a fala do personagem diretamente. Discurso indireto, ó. Foquem isso aqui, ó. Discurso direto é a fala da personagem. Discurso indireto é a fala do narrador. Podem ficar tranquilo que não tem substituição, tá? Só tá aqui na revisão. Essa mudança aqui, tá? Certo?
Agora o substantivo. Substantivo, lê para mim aqui, Karine. Substantivo é toda palavra que denomina um ser. É usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares, sentimentos e normalmente vem precedida de artigo. O adjetivo, o numeral e o pronome também acompanham o substantivo. Isso, muito bom. Então, o que é o substantivo? Toda palavra que dá nome a um ser, um objeto, a um animal, a um lugar, a um sentimento, são chamados de substantivos. Normalmente vem antecedido de artigo. Quais são os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas. Esses são os artigos definidos e os indefinidos, tá? E também pode vir acompanhado de um adjetivo, de um numeral, de um pronome, tá? Que pode acompanhar o substantivo. Aí nós temos as classificações dos substantivos. Nós temos os substantivos primitivos, que é aqueles que não se originam de outra palavra. Por exemplo, a palavra pedra, porta, escola. Tá? Então, então, tem várias palavras aí, são substantivos. São quantas questões? Na prova são 10. Aqui... Não, eu tô falando aqui. Não tem muito não, tá? Ó, então, pedra é um substantivo primitivo, porque não se origina de nenhuma outra. Agora, se eu falo pedreiro ou empedrado, já é derivado de pedra, tá bom? Simples, quando possui apenas um elemento, apenas um radical. Então, guarda aqui, ó. Agora, se eu falo guarda-roupa, nós temos o substantivo composto, 2 elementos. Pode vir separado por hífen ou não, tá? Vir aglutinado, tá bom? Por exemplo, aguardente é um substantivo composto, mas não tem hífen, tá? Então, água mais ardente, que é a famosa pinga, né? Então, aguardente é um substantivo composto, mas sem hífen. Comum quando é um ser genérico, tá? Copo, colher, alguns exemplos aí. E o próprio é quando designa um ser específico, e são sempre concretos, né? Maria, Portugal, Palmares, Embaúba, Cajubi, Sofia, Karine, Eliezer. Então, são nome de pessoas, nome de lugares, né? Então, especifica uma pessoa, né? Um nome próprio. O concreto, seres de existência própria. Então, nós temos aí padre, político, carro, árvore, substantivos concretos, existência própria. Abstrato, quando a existência é dependente de outro, né? Beleza, ficção, tristeza, amor. E o coletivo, quando dá ideia de conjunto. Por exemplo, turma. Turma é de alunos, coletivo de alunos. Corpo docente, coletivo de professor, né? São vários professores juntos, é um corpo docente. Vários alunos juntos, é uma turma, tá? E aqui o exemplo alcateia, né? De lobo. Atividade. Atividade 4, vocês vão circular os substantivos e vão, pelo menos, dar uma classificação. Na A, São Paulo é uma cidade que possui muitos problemas estruturais. Quais são os substantivos dessa frase? Quais são? São Paulo é um substantivo? Não. Será que não? Não é o nome de uma cidade, da capital? Ah, não, é sim. São Paulo é um substantivo próprio. Então, vocês vão circular aqui, ó. São Paulo, substantivo próprio. Calma aí, professora. Pode escrever, professora? Então, Você pode escrever. São Paulo, substantivo próprio. Por que é próprio? Porque é o nome de uma cidade. Né? Da nossa capital. Precisa circular, professora? Oi? Só precisa circular? E classificar. Dar uma classificação. Pelo menos uma. Como assim? É comum, próprio, derivado, primitivo, abstrato.
Ah, tá. Ô, professora. Pode colocar debaixo da palavra o que é, se é comum, se é... Se não... Pode pôr. E esse é próprio. Professora, eu coloquei. Então, São Paulo, substantivo próprio. Qual que é o outro substantivo aqui? Cidade, Cidade. tá? Cidade é substantivo comum ou substantivo próprio? Comum. Comum. Comum, né? Então, por exemplo, cidade de Palmares. Então, cidade é comum, Palmares é próprio, tá bom? Qual que é o outro substantivo dessa frase? Estruturas, professora. Estruturais. Estruturais. Adjetivo. Problemas. Problemas, isso mesmo, Sofia. Problemas. Substantivo, qual Comum. a classificação? É comum? Comum, simples, abstrato, concreto. É comum. Comum. Ele é comum também, mas ele também é o quê? Ah, é dois? Não, tá certo. É comum, mas ele também é abstrato, tá? Problema, Comum e é substantivo comum, Abstrato. abstrato, simples. Tem várias classificações, eu quero pelo menos uma. Agora, B. O corpo docente estava reunido com as turmas. Quais são os substantivos aqui dessa frase? Docente. Só docente ou corpo docente? Corpo docente. Corpo docente. Por que é corpo docente? Porque aqui é um substantivo coletivo. Oi, pode falar. Você pode repetir? Se estruturais também é, né? Não, estruturais Não. é adjetivo. É só Ô, professora. São Paulo e cidade, né? É São Paulo, substantivo próprio. Não está selecionando aqui, caramba. Ó, São Paulo, Henry. São Paulo, substantivo próprio. Cidade. Cidade, substantivo comum. Isso, Problemas, comum e abstrato. isso mesmo, Sofia. Isso mesmo. Agora, B. Corpo docente é um substantivo coletivo. Coletivo do quê? O que vocês têm lá na escola? Vários professores. Se todos os professores estiverem juntos numa reunião, nós dissemos que o corpo docente está em reunião. São vários professores juntos. Então é coletivo? Só coletivo? É, só coletivo. Tá. E vocês são o quê? Aluno. Aluno. Ah, não, uma turma. Uma turma. É uma turma de alunos, tá? Vários alunos juntos, nós Uma temos turma. uma turma. Então, nós temos dois substantivos coletivos aqui. Corpo docente, Turma também é coletivo? turma é coletivo de aluno. Ah, tá. E as turmas, né? Sim. A turma da sexta série A, da sexta série B, da sétima série A. Então, são o coletivo de alunos. A C. O ressentimento e a raiva são como veneno. Quais são os substantivos aí? Ressentimento. Só ressentimento? E veneno? Não. É veneno? Veneno também. Veneno também. Quem mais? Tem mais um. Raiva. Isso. Ressentimento é que tipo de substantivo? Qual é a classificação? Abstrato? Abstrato. Isso, abstrato. Isso mesmo. E raiva? Calma aí, professora. Abstrato. Raiva é comum? Também é abstrato. Raiva também é abstrato. Abstrato. Então, nós temos ressentimento E veneno. Nós temos substantivo abstrato. E a palavra veneno? É abstrato, é comum, é simples? É comum? É comum. É comum e simples.
Pode colocar comum ou precisa colocar simples? Pode colocar só comum. Tá. Agora, esse aqui, presta atenção na E, que esse aqui tá... É a D. É a D. Eu indo lá no PAE já. A D. A chuva estava forte, por isso foi preciso abrir o guarda-chuva. Bem fácil esse. Guarda-chuva. Guarda-chuva é substantivo o quê? Não tem dois elementos? Próprio. Tá? Próprio? Próprio não. Não. Não, próprio. No caso, ele é comum, mas também ele é quando tem dois elementos. Vê se consegue fazer esse lance. Olha o áudio ligado, pessoal. Ó, quando tem dois elementos, separado por hífen, substantivo... Composto. Isso, substantivo composto. Mas nós também temos aqui a palavrinha chuva, ó. O que é isso aqui? É um substantivo simples ou composto? Simples. Simples. Então, nós temos chuva, substantivo simples, e guarda-chuva, substantivo composto, né? Dois elementos. Agora, E, presta atenção na E, hein? Que isso aqui, ó, esse aqui é a palavrinha-chave aqui, ó, dessa atividade. A discussão começou entre os jovens. Discussão e jovens? Discussão e jovens. Isso mesmo, Sofia. A palavra discussão... Professora, repete a D. A D, ó, é o R, né? Chuva é o quê? Chuva é substantivo simples, composto, abstrato, comum. É o quê? Simples. Simples e comum também, né? E primitivo. Simples, Pode comum. deixar só simples? Pode deixar só simples, para não confundir muito a cabecinha dos seis. Só simples. Chuva, substantivo simples. E guarda-chuva, dois elementos, Henry, substantivo composto. Isso mesmo. Agora nós temos aqui um substantivo que veio de outra palavra, de um verbo, do verbo discutir. Quando nós temos Discussão e jovens. Quando nós temos um substantivo que deriva de outro, é chamado substantivo que derivou do verbo discutir. Ah? É derivado ou é primitivo? Derivado. Derivado. Ó, substantivo derivado, porque ele veio do verbo discutir. Então, nós temos um substantivo derivado, ó. Substantivos escritos com dois S's, grafados com dois S's, derivados de verbos com final tir, é chamado de substantivos derivados. Então, discussão, substantivo derivado. Por que é derivado? Porque ele derivou do verbo discutir, tá bom? Ele veio lá do primitivo discutir. E o outro substantivo aqui? Jovens. Jovens é que tipo de substantivo? Coletivo. Tá? Coletivo. Coletivo? Coletivo do quê? Jovem? De jovem. Nunca ouvi. Eu vou ter que conferir, mas eu nunca ouvi coletivo de jovens. Nunca ouvi falar, hein? Acho que tem os jovens e as jovens, professor. Aí fica jovem. Eu acho que não. Jovens é o substantivo comum. Tá? Comum, simples. Tá bom? Primitivo. Então, comum. Que eu saiba, ele não é coletivo. Mas posso confirmar, eu posso pesquisar, aprofundar um pouquinho mais, tá? E depois eu vejo, eu confirmo com vocês, tá bom? Sim. Mas eu acho que não.
Vocês podem estar confundindo com juventude, hein? Ó, agora, esse aqui é bem fácil, hein? Se vocês errarem na prova, linguagem verbal, não verbal e mista. Ai, mas eu vou lá em Palmares ou dou um cascudo. Não sei. Ó, brincando, hein? Sem querer, é brincadeira. Não vou fazer isso, não. Ó, linguagem verbal, não verbal e mista. O que é uma linguagem verbal? O que é um texto verbal? O que é um texto verbal formado Calma por... aí. É explicação. O que é um texto? A linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra. Se tem palavras, é texto verbal. Se não tem palavras, é não verbal. E se tem os dois, a palavra e o desenho, a imagem, é texto misto, né? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de texto não verbal. Tem alguma palavra aqui, ó, nesses quadrinhos? Não. 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 Ô, professora, Oi. você pode falar de novo a classificação de verbal e não verbal? Porque eu não entendi direito. Verbal é porque tem palavra, formado por palavras. Mas é história em quadrinhos, só que tem palavras? Não, todo texto, crônica, conto, reportagem, tudo que tem palavra é texto verbal. Ah, tá. Porque, tipo assim, esse daqui é não verbal, então não é verbal. Não tem Esse palavra. é não verbal, vocês não podem contar o título aqui, ó. Vocês têm que E não verbal, então, é o que não tem palavras. E não tem palavra, só tem imagem, só tem desenho, tá? Então, texto verbal é aquele formado por palavras, frases, parágrafos. E não verbal é aquele que só tem imagem. Então, esse texto aqui, ó, é um texto não verbal, só temos a imagem da menininha aqui, ó, na sequência aqui, ó, tá bom? E o texto misto? É aquele... É o que tem os dois. Que tem palavras e imagens. A escrita, que são as palavras, e a imagem, tá bom? Agora, a atividade aqui, ó. Vocês vão ter que classificar os textos em verbal, não verbal, ou misto, ou multissemiótico. Esse primeiro texto aqui, essa história em quadrinho aqui do Cebolinha e do... Calma aí, professora. Esse daí é a atividade 5? Isso. O texto 1 é não verbal, né? Isso. Por que é não verbal? Porque não tem palavras, só tem desenho. Só tem imagem, né? Nós só temos as imagens dele aqui nos quadrinhos. Não tem palavra. Então, texto verbal. Porque quer dizer, não verbal. Verbal. Porque tem imagens e não palavras. Isso mesmo, Sofia. Então, texto não verbal porque não tem palavras, só temos imagens. Agora, o texto 2 é um poema, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O que nós temos aqui? Que tipo de texto? Verbal, não verbal? Verbal. Verbal, porque só temos palavras, tá? Aqui, no caso, nós temos versos, né? E as palavras que formam versos, palavras. Então, verbal formado por palavras, do Manuel Bandeira. Lindo esse poema. E agora, esse texto aqui, o texto 3. É um texto verbal, não verbal ou misto? Misto. Isso. Por que é misto? Porque tem as palavras e as imagens. Isso mesmo. Então, nós temos uma charge aí, né? Então, a charge, ela é um texto misto. Porque nós temos a fala da personagem aqui, direto, ó. Lá vai, filha, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. E os desenhos, as imagens, tá bom? Sim. Professora, Oi. um é verbal ou não verbal? O primeiro é não verbal. Primeiro texto, não tem palavras, só imagens, Henry. Só imagens.
tá bom? E o outro é verbal? E o segundo é verbal, porque é formado por palavras, ó, por frases. E o terceiro é misto. E o terceiro é misto, isso mesmo, Sofia. Certo? Entender isso aqui? Sim. Texto verbal, não verbal e misto. Verbal, palavras. Não verbal, só imagem. E misto, os dois juntos. Palavra com imagem. Agora vamos fazer aqui o oitavo roteiro. Esse tá fácil, hein? Esse roteiro aqui. São quantas perguntas? Esse é menos, mais rapidinho. Menos? Quem gostaria de fazer a leitura do texto? Eu quero. O mistério assustador. Eu. Então, Eu quero, professora. Eu também. Eu também. ó, então vamos fazer assim, como tem mais texto ali, eu vou dividir esses dois com o Henry e depois no outro texto mais alunos leem, tá bom? Deixa eu ler. Então, ó, Esse é o Sofia, 8º roteiro? esse é o 8º roteiro, que é o Eu também quero. da prova ainda, do simulado. Esse aqui é mais simulado. Ó, Sofia, você vai ler até 3, 4, 5. Até batendo? Até batendo, isso mesmo, até batendo. Aí o Henry continua. O mistério assustador, do Stanislau Ponte Preta. Numa pequena cidade do interior havia um mistério nunca revelado. Todos os moradores tinham medo e andavam apavoradas. Trata-se de uma pequena casa abandonada, onde morou o antigo prefeito da cidadezinha. Após sua morte, os moradores passaram a ouvir estranhos barulhos de sua casa. Gritos, portas se batiam. Eram alguns sons que todos ouviam ao se aproximar da casa. Certo dia, 2 compadres resolveram entrar na casa que intrigava todos os moradores da pacata cidade. Logo que se aproximaram da casa, começaram a ouvir barulhos de portas batendo. Isso, continua aí. Eles ficaram muito assustados, mas não desistiram, entraram na casa, perceberam que o barulho vinha no quarto, então subiram as escadas em direção ao quarto. Respiraram fundo, criaram coragem e abriram a porta, mas não havia nada lá dentro. Os 2 compadres resolveram andar por toda a casa. Os barulhos continuavam, cada vez mais altos. Eles entraram na biblioteca. A porta se fecha e eles ficam paralisados com aquilo que veem. Eles soltam um grito de horror, que é ouvido por todos da rua. Desde esse dia, nunca mais se viu esses 2 compadres, e a cidade que tinha um grande mistério passou a ter dois, para o terror de todos os moradores. Olha, muito bom os dois. Parabéns, Sofia, e parabéns, Henry. Esse texto que nós acabamos de ler, a partir das suas características, como que vocês classificam? Será que é um Conto de mistério. conto de mistério? Será que é um conto de amor, de fadas ou de aventura? Amor. De mistério. Conto de mistério. Por que é um conto de mistério? Como é que vai ser um conto de amor? Nossa, que amor. Por que é um conto de mistério? Porque suspense. Porque os 2 entraram na casa e não saíram. Ninguém sabe deles. Isso, né? Isso mesmo, porque gira todo um suspense aí, algo misterioso, né? Um fato misterioso, né? Então tem várias características aí de conto de mistério. Então, alternativa A. Presta atenção nesse tipo de texto, tá? Isso aqui tá lá, cai na prova também, tá? Quando tem envolve assunto que envolve suspense, né, que te chama, que prende atenção, lugares abandonados, né, barulhos estranhos, é tudo próprio de conto de mistério, tá bom? Não é conto de amor, nem de fadas e nem de aventura. Professora, eu posso ler a 2? Pode ler. O texto abaixo é uma parte tirada do conto acima. Leio.
Certo dia, dois compadres resolveram entrar na casa que intrigava todos os moradores da pacata cidade. Logo que se aproximaram da casa, começaram a ver barulhos de porta batendo. O trecho lido representa o clímax do conto, o início do conto, o conflito ou o desfecho. E aí? O início? Será que é o início? Olha aqui, ó. Eu não lembro. Ó o início aqui. Numa pequena cidade do interior havia um mistério nunca revelado. Então, não Não é é o início. certo dia. Clímax. O clímax é o ponto assim que gera mais suspense. É o que tem. É esse? Certo dia, dois compadres resolveram entrar na casa. Esse é o ponto de maior suspense? O Não. conflito, professora. Conflito? Certo dia, dois compadres resolveram entrar na casa que intrigava todos os moradores da pacata cidade. Logo que se aproximaram da casa, começaram a ouvir barulhos de portas batendo. Isso aqui é o começo do problema. É o conflito. Tá? É o conflito do conto. Tá bom? Presta atenção também nessas perguntas, tá? De clímax. Clímax é o ponto de maior suspense, aquele ponto que te prende a atenção. Conflito é onde começa o problema. Começou a surgir o problema, é o conflito. O início do conto é o começo do conto e o desfecho é o final do conto, tá? Desfecho é final. Conflito é problema. O início é o começo do texto e o clímax é o ponto de maior suspense, tá bom? Só para vocês entenderem aí. Então, o desfecho é o que mesmo? O desfecho é o final do texto. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Sim. Clímax é o ponto de maior tensão, tá? Suspense. É o suspense do conto. Início é o início. Começo. Conflito, problema. O problema, onde começou o problema. E o desfecho? O final. Final, isso mesmo. Então, lembre-se bem disso aqui ó, na hora da prova, hein? Tá desse jeito aqui, ó, lá na prova. Agora o próximo texto. Quem pediu a leitura aquela hora foi a Manu também. Quem mais pediu? A Vitória, o Henry e a Sofia. Então, quem ainda não leu foi a Vitória, a Manu. Quem ainda não leu que pediu leitura? Só foram as duas? O Henry também, professora. Eu também. Mas vocês já leram, né? Também, né? Não. Não leu? Eu ainda não li, não. Foi minha irmã que leu. Sofia. Sua irmã? Quem que é sua irmã? A sua irmã é aluna, Sofia? A irmã dela tá na outra escola ainda. Ó, então vamos aqui, ó. Então vamos dar um pouquinho para cada um, então, aqui para contentar todo mundo. Manu, você vai ler do título aqui da reportagem, você vai ler até os... Tá travando. Vocês não estão me ouvindo? Ó, Manu, você vai ler até o 3º parágrafo. Tá travando, professora. Manu, até o 3º, ó, até esse, ó. A Manu. Depois a Vitória continua. Em relação... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Em relação, continua a Vitória. Até onde? E você lê até a executiva. Até aqui, ó. Eu? Executiva. Isso, você, Vitória. Aí depois o Henry continua aqui, a coordenadora. E a Eu posso ler também? Sim, e você vai terminar. Ah, tá bom. Oi. Professora, vai ter outro texto? Vai ter, tem esses aqui. Depois você pode ler o poema, tá? Esse, a Char... Pode deixar a Sofia ler os outros últimos parágrafos ali. Você que sabe. Aí depois eu leio os outros textos.
Então tá, então vamos começar. Então a Manu começa. Vai, Manu, começa a leitura do texto 1. Começa dos trabalho infantil ali? Você começa do título? Trabalho infantil ainda é preocupante no Brasil, diz Fórum. Negros são maioria entre crianças e adolescentes nessa situação. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, lembrando hoje, 12, a Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNP. Tem alguém apresentando. Peraí que... Pode ler. FNPET. Tinha alguém apresentando, parou aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Professora. Vocês estão vendo? Sim. Eu já tô vendo. Então continua, Manu. Isa Oliveira afirmou que atualmente ainda há uma naturação do trabalho infantil, como se fosse algo positivo para as crianças e adolescentes. Mas é interessante observar que essa naturação é para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, que são vítimas de exclusão social, disse a secretaria, ressaltou. A secretária ressaltou, obedece bem a pontuação, tá, Manu? Disse a secretária ressaltou que negros são maioria entre crianças e adolescentes em situação do trabalho infantil. Os dados do Instituto Os dados do Instituto Brasileiro. Os dados do Instituto Brasileiro. Tá travando. Pode continuar, pode continuar. Tô travando muito. De Geografia e Estatística, IBGE, de 2016, mostram que o Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Os adolescentes pretos e pardos correspondem a 66,2% do total do grupo identificado em situação do grupo infantil. Isso. Em relação... Pode começar? Pode começar, Vitória. A Manu não ia ler 4? Em relação... Tá certo. Pode começar? Sim. Em relação ao perfil econômico das famílias com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, 49,83% tem rendimento mensal per capita. Família de renda. Do trabalho OIT define como trabalho infantil as crianças sua dignidade for também forma
roupa expõem crianças. Onde ela tá? Tá travando um pouquinho. Adoecimentos e de óbitos no movimento de desenvolvimento em requer muito cuidado, proteção e atenção, afirmou a Secretaria Executiva. Isso, muito bom, Vitória. Continua, Sofia. A coordenadora do fórum diz que, apesar de redução registrada nos últimos anos, o cenário do trabalho infantil ainda é preocupante no Brasil, sobretudo na faixa etária entre 14 e 17 anos. Ela cita que de 1992 a 2015 houve redução de 65% do número de crianças e adolescentes nesta situação. As ações de fiscalização e programas de transferência de renda, como a condicionalidade de frequência escolar, estão entre as principais contribuições para o avanço da redução do problema. Segundo afirmou, a principal estratégia é articular a inclusão escolar, mas garantindo que as crianças e adolescentes permaneçam na escola, aprendam e concluam o básico. Essa estratégia precisa estar articulada com a Polícia de Assistência Social, que tem a responsabilidade de assegurar a proteção social. Isso, muito bom, Sofia. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele foi publicado em 12 de maio de 2019 pela jornalista Yara Aquino, que é repórter da agência Brasil Brasília. Então, esse texto que nós acabamos de ler é do gênero reportagem. Reportagem, tá bom? Agora, o próximo texto. Vocês vão comparar os textos, tá? As diferenças, semelhanças. Ô, Henry, lê esse texto aí. Pode começar? Pode ler o texto 2. O texto 2 e o texto 3, você pode ler. Não é exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Olha a carinha dele, coitado. Texto 3. Trabalhei desde criança. Fui ajudante, servente. Nunca tive vida mansa, nem brinquedo diferente. Porém, tinha segurança. Uma mãe sempre presente que dizia comovida: o que se leva desta vida é o amor, dentro da gente. Dentro da gente, isso, do Genário de Fátima. Então, nós temos aqui esse texto 2 aqui. Que tipo de texto que ele é? Qual que é o gênero? É uma história em quadrinho, um cartoon ou uma charge? Acho que é Uma charge. Uma charge. E o texto 3? Nós temos uma crônica, um conto ou um poema? Um poema. Um poema, isso mesmo. Agora, vocês vão comparar os 3 textos em relação à linguagem utilizada, tema, gêneros textuais, a finalidade, o suporte, o público-alvo e vão responder. O que tem de... O que eles têm de igual? O que eles têm de semelhança? Eles falam sobre o quê? Qual que é o tema abordado neles? Sobre as crianças que trabalhavam. Sobre os adolescentes. Sobre o quê, Manu? E eles falam sobre os adolescentes e as crianças. Os negros, os pardos. Falam sobre os negros e as crianças e adolescentes que trabalhavam nas suas infâncias. Isso mesmo, né? Então, nós temos o tema do trabalho infantil. O tema, o que eles têm de semelhança? Ô, professora, posso colocar assim? Que eles falam sobre os adolescentes e as crianças, os negros e os pardos. Do trabalho infantil, aí você acrescenta, tá? Então, qual que é a semelhança entre eles? Eles têm um tema em comum. Ambos falam do trabalho infantil.
infantil. Essa semelhança. Agora aqui a pergunta, no que eles se diferenciam? Eles são do mesmo gênero? Os três são do mesmo que não são do mesmo gênero. Então, eles se diferenciam, eles não são do mesmo gênero. Aqui no texto 1, nós temos Calma aí, professora. Reportagem? uma reportagem, isso mesmo. O texto 1 Aí no outro tem uma charge, no outro tem poema, é tudo diferente. O texto 2 é uma charge. E o texto 3 é um poema. Oi? Aquela lá, a letra A. Você falou assim, ambos, aí pode colocar como na frente? Ambos têm o mesmo tema, falam do trabalho infantil. É na B, né, professora? O mesmo tema é o A. É a alternativa A aqui, ó, questãozinha A. Não, mas na alternativa A não é aquele que eu falei, tipo, que eles falam sobre os adolescentes, essas coisas. Do trabalho Mas você tá falando na B, né? O que Agora- eles têm de diferente. Isso. Então, o que eles têm Não. de diferente? Eles são Que não são do mesmo gênero. são de gêneros diferentes e eles possuem objetivo diferente, finalidade diferente. Qual que é a finalidade de uma reportagem? Ela aprofunda mais. Isso. Ela aprofunda mais uma informação. Aprofunda um fato, uma informação. Qual que é a finalidade de uma charge? Para que serve a charge? Para Ué, pra ler? Não. Ela tem o quê? No fundo dela, ela tem o quê? Além do humor, ela tem uma crítica. Finalidade? Ela tem uma finalidade. Ela tem uma crítica. Ela satiriza. A charge, ela critica. Ela tem uma crítica no fundo aí dela, tá? Então, Calma aí, professora. A reportagem que aprofunda mais. aprofunda um fato. Informa, né? Mais aprofundado um fato. A charge, além de ironizar, ela critica. Ela traz uma crítica em relação a um tema. A charge tem um humor, né? Tem humor. Tem o mesmo objetivo? Eles não têm o mesmo objetivo. Cada um tem um objetivo aqui. Então, tem um humor. Tem humor e tem uma crítica. A charge. Calma aí. E tem uma crítica. Calma. Crítica. Pronto. Isso. E qual que é o objetivo, a função do poema? E um poema, qual que é a função dele, o objetivo? É uma coisa bonita, ué. Isso. Quando é bonita, a gente faz o quê? A gente Quando você lê um poema, como que você fica? Professora. Emocionado, né? Então, a função do poema é emocionar. A principal Professora, do poema é emocionar. você tá na C, né? Eu estou na B, nas diferenças. E o suporte? Onde que nós encontramos esses textos? Onde que nós encontramos reportagem? Em jornal? Em jornal. É na C, né? Agora. B. É tudo na B, das diferenças. Na B? Na B. Então, nós encontramos principalmente em jornais, tá? Ô, professora, na B eu só deixei assim, que não são do mesmo gênero. Reportagem que aprofunda mais, a charge tem um humor e tem uma crítica e o poema é emocionário, eu só coloquei isso. Isso, mas eu pedi tudo isso aqui, ó, Sofia, ó. Vou botar aqui, ó. Ó, linguagem, tema, gênero, finalidade, suporte, público-alvo. Eu vou explicar isso aqui para vocês de forma bem geral, depois vocês colocam aí na resposta. Nós encontramos, qual que é o suporte do texto jornalístico? Jornal ou telejornal, né? A gente também escuta em televisão. Então, o suporte de texto jornalístico, de reportagem, jornal. Calma aí, então a reportagem
A gente encontra em jornais. Jornais e escuta na televisão também. Calma aí. Pode colocar só um? Pode ser no jornal? Só? Pode ser. Agora a charge. Onde que vocês encontram charge? Qual que é o suporte da charge? Histórias em quadrinhos? Não, charge não é história em quadrinhos. Ah, não. Internet. Na internet, no jornal, nos livros de... Nas apostila de escola, ué. Isso, nos livros didáticos. Então, a charge, o suporte é livro didático, é na internet, é no jornal. E o poema? Onde vocês encontram o poema? Calma aí, professora. Em livros. Em livros. Livros, na internet também. Em histórias? Também, de certa forma, também. E agora o público-alvo? Calma. E poema? Calma aí, professora. E poema em livros? Em livros. Agora... Ô, professora, vai caber tudo isso, não? Cabe sim. Ó, agora aqui, o público-alvo. Quem que é o público-alvo de reportagem? É criança, adolescente ou adulto? Adulto? Adulto, mais adulto. Calma aí, público. Mas é mais adulto. Oi? Não pode só colocar eles não têm o mesmo gênero e não têm o mesmo objetivo? E nem o mesmo público. É tudo diferente. Ele só... A única coisa que é igual é o tema. Público-alvo da reportagem, né? Pode colocar assim? Adulto. Público-alvo da reportagem, adulto. Isso. Ô, Karine, a única coisa que eles têm em comum é o tema. Demais é tudo diferente. Tá bom? Então não pode colocar assim? Eles têm em comum um tema. E os demais é diferente, mas eu quero que vocês explicam o que eles têm de diferente. E o público-alvo da charge? Para quem que escreve uma charge? Será que uma criança, uma criança de 5, 6 anos, ele vai entender essa charge? Não. É para adolescente? É para adolescente e adultos. Eles têm que entender. Mas tá falando aqui para criança. Criança também fala isso. Ah, eu não quero ganhar esse carrinho, não. Tá, ô, Sofia, mas aqui tá tendo uma crítica. Ele ganhou um carrinho, mas é para trabalhar, não é para brincar. Ele ganhou uma carriola. Não, ele tá falando como se fosse carrinho de brinquedo, como se fosse. Sim, não era exatamente... Carrinho de brinquedo, mas seria de criança. Porque ele queria um carrinho de brinquedo, não era esse carrinho que ele queria. Ele não quer um carrinho para trabalhar, ele quer um carrinho para brincar. Charge, adultos e adolescentes? Isso. E Calma. o poema? É para todos os públicos ou é para um público só, 2 públicos? Todos? Todos os públicos. Poemas são todos os públicos. Tá bom? Então, essa é a B. Agora, a C é de opinião de vocês. Como leitor, qual a sua opinião sobre o assunto tratado nos textos? O que vocês... Aqui não precisa responder agora. Vocês podem responder depois no roteiro. Qual que é a opinião de vocês sobre o trabalho infantil? Vocês são a favor, são contra? Aí vocês vão explicar, tá? Se é a favor, por quê? Se é contra, por quê? Tá bom? Agora, aqui, a história em quadrinho. Nós temos aqui o Agar, a mulher do Agar e o amigo do Agar. Aí ela fala aqui, a senhora Elga. Ela fala assim: o que aconteceu com o marido esbelto, bonito, espirituoso, com o qual casei há 20 anos? Olha a cara do amigo dele. E ele fala: então Agar não é seu primeiro marido? Essas palavras aqui, ó, esbelto, bonito, espirituoso, são classificadas como substantivos, adjetivos ou verbos? O que são? Esbelto, bonito, espirituoso. São nomes, são características ou ações? Adjetivo. São adjetivos. Adjetivos.
Por que são adjetivos? Por que são adjetivos? Porque são as características de quem? Do Agar, né? Quando se casaram há 20 anos. Do carinha que é o nome. Tá? Então, por que são adjetivos? Porque são características. Calma aí, professora, onde você tá? Na 4, Sofia. Ih, calma aí. Eu ainda tô respondendo a B. Então, ó, nós É que temos minha aqui avó me chamou, Esbel. entendeu? Ô, Sofia, a C, você vai responder depois a opinião sobre trabalho Tá infantil, bom. tá? Porque senão a gente Só me fala do poema tá? aqui, desse negócio que você falou de público-alvo. Do poema. O poema é todos os públicos. Tá bom. Aí, Sofia, ó, as palavras esbelto, bonito, espirituoso não são características, atributos? Então, são chamados de adjetivos. Tá? E vocês vão explicar por que são adjetivos, porque são características. Aí tem que colocar na 4? Isso, na 4. Professora, é característica é o nome do homem Hangar? É do Agar aqui, o jeito que ele era há 20 anos atrás. Esbelto, bonito e espirituoso. Professora, é Hangar ou Agar? Eu falo Agar. É com H? É com H. Tá bom. Então, as palavras são adjetivos. Agora, a 5. Aí tem que explicar. Por que são adjetivos? Porque estão dando características ao Agar. Calma aí. Porque estão dando característica? Isso, atributos, características ao Agar. Agora sim, assim é de assinalar. A última pergunta. Leia esta regra de concordância. Os artigos, que é o a, os, as, uma, uns, umas, e os adjetivos, que são as palavras que dão qualidades, devem concordar com os substantivos a que estão relacionados. De acordo com essa regra aqui, substitua os espaços em branco pelos adjetivos, esses espaços aqui que estão entre parênteses aqui, ó. É assim? É assim, que é a última questão do último roteiro. Dos parênteses e depois assinar a alternativa que apresenta as respostas certas. Aí vocês vão substituir. Nas manhãs, manhãs é substantivo feminino e plural. Nas manhãs claras ou claros, e radiosas, radioso ou radiosas, de domingo, na feira de artesanato na praça, juntavam-se moças e rapazes, simpáticos, simpáticos ou simpáticas, bem como senhoras, atenciosas, atenciosos, atenciosas, todos iam comprar dos expositores, italianos, aqui só tá os 3 italianos, seus biscoitos e bolachas, saborosos, saborosas ou saboroso, além de bolsas e quadros, criativos, criativas e criativos. Como é que vocês substituem aqui? Nas manhãs... claras. Nas manhãs claras, isso mesmo. E manhãs é substantivo feminino, isso mesmo. E radiosas. Nas manhãs claras e radiosas de domingo. Na Professora, eu não entendi ainda o que tem que fazer. Eu não tô entendendo, professor. Vocês têm que fazer a concordância dos adjetivos com o substantivo. Eu não tô entendendo. Tá, eu vou explicar de novo. Então, presta atenção. Vocês têm esses adjetivos aqui entre parênteses, mas vocês têm, o adjetivo não tem que concordar com o substantivo? Vocês têm que concordar o adjetivo com o substantivo que se refere. Tem que fazer a concordância, se é feminino, se está no plural, se está no singular, se tem o masculino e o feminino, prevalece o masculino. Professora. Oi? Então não precisa fazer mais nada aí? Não, você só vai substituir. Ó, É só assinar a alternativa, né? é só olhar a alternativa. Nas manhãs,
Manhãs não é substantivo feminino e está no plural? Como que fica? Nas Clara. manhãs claras e Radiosa. Gravando de domingo. muito. Fecha os áudios, pessoal. Fecha todo mundo os áudios. Ó. O seu, Sofia. Fecha todo mundo os áudios, deixa todo mundo fechado. Então, deixa todo mundo fechado, ó. Nas manhãs, nós temos substantivo feminino e no plural. Nas manhãs claras. Eu tenho que fazer a concordância aqui do adjetivo com o substantivo. Nas manhãs claras e radiosas, não estou falando das manhãs, de domingo, na feira de artesanato da praça, juntavam-se moças e rapazes. O que eu falei para vocês? Quando tem um substantivo feminino e um masculino, quem que prevalece é o homem ou a mulher? O homem. O homem. Então, nós temos moças e rapazes. Mais que um, plural. Só que nós temos rapazes que são homens. Como que vai ficar? Moças e rapazes simpáticas ou moças e rapazes simpáticos? Simpáticos. Simpáticos, tá? Bem como senhoras, atencioso ou atenciosas? Atenciosas. Atenciosas, porque nós temos senhoras, substantivo feminino e no plural. Todos iam comprar dos expositores? Ô, professora, e esse ABC? É alternativa. Você vai assinar. Ah, tá. Expositores não é masculino e plural? Sim. Pode ficar Italianos. Seus biscoitos e bolachas, mesma coisa. Saboroso. Biscoito é masculino, bolachas saborosos. Né? Além de bolsas e quadros, Criativos. Criativo. Tá? Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa A. A, tá bom? Muito bom. Deixa eu só conferir agora.